Será que precisamos de alguma religião para irmos para o céu de Deus? Religião significa religação. Religação com quem? Religação com o Criador, com aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. O homem, ele está longe de Deus. Desde Adão, quando Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus havia ordenado que ele não comesse, e disse que no dia que ele comesse certamente morreria. E assim também a morte passou para todos os homens. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20, nós lemos o Salomão escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, o seguinte: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. No versículo 23 do mesmo capítulo 3 de Romanos, ele diz, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos os homens são pecadores. Em 1 João capítulo 1, versículo 8, o apóstolo João, até incluindo-se a si mesmo e aos outros apóstolos, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ele inclui a ele mesmo, né? Por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Para que pecado tão grande, maior do que esse, do que negar o Senhor Jesus 3 vezes? Davi, ele adulterou a mulher de Urias, mandou Urias, seu soldado, para a frente de batalha para ele morrer, ele fica com a mulher dele. Deus irou-se muito contra isso. Salomão teve mais de 1000 mulheres e as mulheres levaram Salomão para a idolatria, que Deus sempre condenou desde o começo do mundo. E outros servos de Deus, que eu não vou citar aqui, mas são muitos. Na verdade, todos. O apóstolo Paulo até escreve assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É lógico que uma pessoa, quando é de Deus, como os apóstolos, não faz como as pessoas que amam o pecado. Uma pessoa de Deus sente que está errada, sente uma grande agonia no seu coração, uma grande dor por ter ferido a vontade de Deus, que era não cometer aquele pecado, e vai aos pés de Deus, não de homem religioso algum, para pedir perdão. Então vai pedir a Deus o perdão. E Pedro chorou até amargamente porque negou Jesus 3 vezes. Davi também chorou muito, perdeu até seu filho, foi castigado, né? Então Salomão também teve seu castigo. Então todos nós somos pecadores e merecemos, na verdade, a condenação eterna ao fogo do inferno que existe, que Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno a alma e o corpo. Sim, vos digo, a esse temei. Foi o Senhor Jesus que disse. E o Senhor Jesus veio fazer aqui o que na terra? Ele veio curar, pregar o bem e fazer as coisas boas. O objetivo principal do Senhor Jesus ter descido à terra foi você, fui eu, fomos nós, nossos pecados, porque Deus olhou do céu à terra e viu que nós somos pecadores, e por sermos pecadores não merecemos nada de bom dele. Não merecemos o céu, merecemos sim a condenação do inferno, de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas o Senhor Jesus Deus olhou lá do céu junto com o Senhor Jesus, que Jesus sempre existiu junto com o Pai e o Espírito Santo, porque Deus sempre foi, é e sempre será Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho sempre foi Jesus em espírito, só que há 2000 anos, cerca de 2000 anos, Jesus desceu do céu e veio a esta terra com a única finalidade de morrer por você e por mim, pelos teus pecados e pelos meus pecados. O amor de Deus foi tão grande por você e por mim, que ele mandou seu único filho, Jesus, a esta terra, para se tornar carne, para vir carne aqui, para derramar seu sangue para morrer e pagar com seu sangue
todos os teus pecados, como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7. O apóstolo João escreve o seguinte: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas é preciso um arrependimento sincero e a conversão ao Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos nos religarmos com Deus? Sim. Desculpe. Precisamos sim nos religarmos com Deus. Mas para isso precisamos de religião? Lógico que não. Lógico que não precisamos de religião. Na verdade, a maior parte das religiões do mundo estão afastando o homem de Deus, porque estão pregando doutrinas e dogmas diferentes da palavra de Deus, que não estão nas escrituras sagradas. E como é que você vai ver isso? Você tem liberdade em nosso país, no Brasil, para examinar a Bíblia, não examina porque não quer. Você sabe de futebol, de prostituição, sabe de todo tipo de coisa que esse mundo oferece, filmes e tudo mais decorado, os atores de novelas e tudo, mas não sabe um versículo da Bíblia porque não quer. Quando chegar diante de Deus, você vai chamar um time de futebol ou uma diversão, um ator para ajudar você, e eles não podem fazer nada pela sua alma, nem você mesmo e nem eu. Você deve buscar aqueles que pode fazer por você enquanto você tem vida, tem oportunidade, enquanto você está respirando, e você pode parar de respirar a qualquer momento nesta terra. Pode ser agora, hoje. E se você morrer do jeito que está, para onde vai a sua alma, sua perdida alma? Eu era assim também. Estava enganado pela religião católica, né, com os dogmas que não estão na Bíblia. Não tem nenhum dogma da Igreja Católica na Bíblia. Estava enganado porque eu queria estar enganado, porque eu me negava a ler a palavra de Deus, a Bíblia, e constatar se aquelas coisas que estavam sendo ensinadas a mim estavam na palavra de Deus. Eu não fiz isso. Então, eu tinha a Bíblia, mas não examinava as escrituras sagradas. Então, Judas Iscariotes fazia parte da primeira igreja que Jesus fundou com os 12 apóstolos, mas foi para o inferno de fogo eterno. Então, fazer parte da igreja que Jesus fundou não salva ninguém. Senão Judas seria salvo e ele foi para o inferno. Ele era um apóstolo. O assassino que estava ao lado de Jesus Cristo, que não era só um ladrão, era um malfeitor, ele merecia um inferno de fogo eterno. Mas ele reconheceu isso, ele reconheceu que merecia aquele sofrimento, a pena de morte imposta pelos romanos, mas viu que o Senhor Jesus não fez nada de ruim, de mal, estava sendo pregado ali na cruz do lado dele. O outro bandido, ele zombava de Jesus. Aí esse que se arrependeu disse assim: tu não temes a Deus, e, estando na mesma condenação que eu, mas nós estamos aqui porque merecemos, porque nossos méritos nos colocaram aqui, mas este homem nada fez. E disse Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus Cristo disse a ele, conforme está em Lucas capítulo 23, versículo 43, hoje, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse você vai dormir no túmulo, você vai para um purgatório inventado pela Igreja Católica, ou você vai reencarnar, inventado pelo Espiritismo. Não. Ele disse assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi direto para o paraíso, porque o sangue de Jesus Cristo, como havia dito a você antes, aquele sangue que foi derramado na cruz, foi o pagamento pelos pecados daquele homem também, e ele foi limpo dos pecados, purificado dos pecados, e levado para o paraíso de Deus, salvo e livre da condenação eterna ao fogo do inferno. Então, eu sou contra a religião? Não. Apenas que você primeiro, antes de fazer parte dessa religião, ou então se fizer, você precisa se converter a Jesus, se arrepender dos seus pecados, se converter a Jesus e ver se a sua religião realmente está de acordo com a Bíblia. Não é querer mudar a Bíblia para que fique igual à sua religião, não, como sua religião apregoa, não. Você tem que ver se a sua religião está de acordo com a Bíblia. Eu deixei a Igreja Católica, eu deixei o catolicismo, porque os ensinos do catolicismo estão completamente divergentes da Bíblia. Eu prefiro a Bíblia a qualquer religião que seja. A palavra igreja significa congregação reunida. Você que está pensando em fazer uma igreja virtual, está errado. Como é que você vai juntar todas essas pessoas virtualmente num lugar só? É congregação reunida, não é dispersa, não. Ou seja, cada um está no seu lugar, não. É ali.
Senão o Senhor Jesus não teria fundado a sua igreja com 12 apóstolos e depois centenas de pessoas, milhares de pessoas aderiram à igreja, estavam se reunindo, cada um no seu bairro, na sua cidade, mas convertidos ao Senhor Jesus, se reunindo. Então a Bíblia não mostra igreja dispersa, não, mostra igreja reunida, igreja congregação reunida. Então você só precisa fazer o que o apóstolo Paulo disse na primeira carta do apóstolo Paulo. Ele escreveu o seguinte, no capítulo 15, versículos de 1 a 4, ele fala o seguinte, ele diz que você deve crer no Evangelho. Então que Evangelho é esse? Ele diz, também vos notifico, irmãos, o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, mas tem muitos evangelhos por aí sendo pregados. Mas ele está se referindo ao Evangelho da Bíblia. Ele diz assim, e também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos pelo Evangelho, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão, ou seja, se não for uma crença falsa, se você realmente recebeu esse Evangelho no seu coração, você é um salvo. Versículo 3 ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho, é simples de entender assim. Não é religião, não é denominação religiosa. É Jesus Cristo sendo morto pelos teus pecados, como eu havia dito, para pagar um preço que você não pode pagar, nem eu. O sangue dele sendo derramado, conforme 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, todos os pecados daquele bandido ao lado do Senhor Jesus, que morreu numa cruz também, então os pecados dele foram apagados pelo sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz. Em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo, em Lucas, no caso Lucas, escrevendo o médico, né, não era o apóstolo, Lucas escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, arrependei-vos e convertei-vos. Primeiro arrepender-se, não arrepender-se de falsidade não. É você não amar o pecado e arrepender-se dos seus pecados de verdade. Arrependei-vos e convertei-vos. Converter-se a quem? Somente ao Senhor Jesus, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João capítulo 14, versículo 6. Então arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e cheguem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Aquele bandido ao lado de Jesus, ele se arrependeu antes de morrer e se converteu somente ao Senhor Jesus. E foi para o paraíso de Deus naquele mesmo dia. Não foi dormir em túmulo, nem purgatório, nem reencarnação, não. Então, esse é o evangelho simples. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 39, está escrito que Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ele apareceu aos apóstolos e eles pensavam que era um espírito que eles estavam vendo, que Jesus havia morrido. Mas Jesus disse assim, porque estáis perturbados e porque surgem dúvidas em vossos corações. E lá no versículo 39 ele disse, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, ele estava ali naquele momento e nunca mais morreu nem vai morrer, porque ele morreu porque ele quis. A ressurreição do Senhor Jesus, ele saindo com um corpo físico de carne e ossos do túmulo, foi a prova cabal de que Jesus Cristo morreu na cruz por você, porque ele quis, porque ele quer salvar a sua alma da condenação do inferno de fogo eterno. Se você morrer do jeito que você está, para onde vai a sua alma? Ah, só Deus sabe, ele sabe, quer dizer a você que você vai para o paraíso, mas para isso você tem que fazer o que o ladrão fez ao lado de Jesus, aquele bandido, assassino fez antes de morrer. E ele vai dizer a você também, você vai para o paraíso comigo. Ele me disse isso e disse a muita gente. E ele quer salvar a tua alma também hoje. Receba agora, arrependa-se de verdade dos seus pecados e receba Jesus como seu único Salvador e Senhor, e terás a vida eterna no céu de Deus. Religião nenhuma pode salvar você. Só o Senhor Jesus pode salvar a sua alma agora da condenação eterna ao fogo do inferno. Que Deus te abençoe e te faça enxergar a verdade.